Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Hoje começaremos a fazer a História Perfeita do México. A História Perfeita do México é basicamente uma história onde o México, esse país que teve sempre um grande potencial, mostra para que veio que seja o que ele sempre prometeu ser. Como uma das mais ricas colônias da Espanha e um dos lugares mais ricos de todo o mundo na época da colonização espanhola. Digo no caso da cidade do México. Carlos Slim, o mexicano, já foi o homem mais rico do mundo. Mas e se a história proporcionasse um destino melhor para esta grande nação? É isso que veremos nesse vídeo. Começamos pelo início de tudo. Aqui, o México, o que hoje chamamos de México, havia diversos povos, como os mixtecas, os zapotecas, os índios, os maias, os tacopecas, os astecas. Então, temos que fazer com que o Império Azteca mostre mais força e ele consiga, de alguma maneira, conquistar esses lugares que a gente chama de zapotecas, os mexicas, os colinas e todos esses povos ao seu redor. Isso faria com que eles se expandissem bem mais ao longo do tempo, até a chegada dos espanhóis no século XVI e por volta do século XVI eles já teriam inclusive chegado nos Itzas, além de que hoje na nossa história real o México estaria já na Guatemala. Seria até que interessante a longo prazo. Quando os espanhóis chegassem, o Império Azteca pereceria para Castela/Espanha, mas assim o México viraria uma colônia espanhola. Agora vamos ver a colonização espanhola no México. A colonização espanhola é um ponto bem importante para fazermos com que a história do México seja perfeita. A primeira coisa que a gente tem que fazer é que os espanhóis consigam sim vencer os astecas. Porém, eles têm que vencer uma dificuldade muito grande, ao ponto de eles não conseguirem estabelecer a modelo de colonização aplicado no México. Eles têm que deixar os próprios colonos viverem. Os colonos têm que se mudar para lá para construírem suas famílias, para viverem uma nova história, para assim conseguirem a sua nova história, assim uma nova vida e rumo ao norte. O El Norte, que é o norte do México, mais do que hoje a gente chama de oeste e sul dos Estados Unidos, deveria ser sim permitido pelos espanhóis explorarem muito essa terra, porque se o México fosse explorado ao norte, a Espanha acabaria por enriquecer bem mais, e o México também se enriqueceria mais com resquícios de liberalismo. Com a Revolução Francesa, os mexicanos estariam diferentes, mas o iluminismo afetaria significativamente os mexicanos. Os mexicanos veriam os Estados Unidos ganharem a sua independência com o apoio da Espanha. O que sim seria interessante ao futuro, pois os Estados Unidos acabaria por comprar terras da Espanha que, em uma eventual independência, poderiam ser dadas a próprio México, a próprio vice-rei na Nova Espanha. Com as expedições sendo maiores, os Apaches, os Pimas, os Navarros teriam bem mais dificuldades contra esses colonizadores. Então sim, o massacre indígena acabaria por ser pior do que foi na nossa realidade. E então agora a gente vai aos poucos, a independência desses reinos começaria. De pouquinho em pouco, o Império Espanhol, após as guerras napoleônicas, veria seu império se fragmentando. E assim a gente pula para o México pós-independente.
Chegamos na independência mexicana. A independência mexicana deve ser não tão agressiva quanto foi na cidade. Não sei se você sabe, mas a independência do México foi uma das mais cruéis e difíceis em toda a nossa história. A Espanha não deixaria sua mais chica e bela colônia sem independência, o que causou um gigantesco massacre. A guerra de independência continuará acontecendo aqui, porém ela não será tão destruída, mas abrirá espaço para os indígenas darem-se uma recuperada e se expandirem um pouco. Os espanhóis chegariam, os mexicanos e espanhóis acabariam por chegar ao norte. Como você pode ver, os Estados Unidos acabariam por receber terras de graça, basicamente, a dinheiro de pinga dos espanhóis, porque os espanhóis não gostariam de ver essas terras sendo tomadas pela sua ex-colônia. Porque se os mexicanos quisessem sim conquistar esses territórios mais ao norte, não haveria exército espanhol que conseguisse. A Espanha em si estava destruída. O exército, a marinha estavam devastados pelos ingleses e pelos franceses. Então o México se torna independente. E agora outra questão importante. Quem falhou o México independente? Na nossa realidade, a gente teve a revolta do padre Miguel Hidalgo. O Miguel Hidalgo aqui, o movimento dele anti-elite deve virar um movimento anti-Espanha. Com esse movimento anti-Espanha, o Miguel Hidalgo ele conseguiria a independência. Ele tem que conseguir vencer, porque na época a elite que ficou furiosa com ele, primeiro ele massacrou a elite, massacrou a revolta do Miguel Hidalgo e depois avançou para cima da Espanha com sua própria guerrilha. No final, Miguel Hidalgo, vai libertar o México. O México aqui vai ser um nacional-liberalismo, mas ainda assim esse nacional-liberalismo, na sua própria essência, ele vai ter, esse governo mexicano, ele vai ser muito católico, porque Miguel Hidalgo que liderou a revolução, não foi uma elite, foi um padre que liderou a independência do México. Então, obviamente, o México continuaria sendo um país muito católico. Então, a gente avança por um dos períodos que são mais importantes. Os Estados Unidos estariam já na sua expansão ao oeste, no que é conhecido hoje como Marcha para o Oeste. Na Marcha para o Oeste, os americanos avançaram sobre os mexicanos, sobre os indígenas e consolidaram o seu tamanho até o Pacífico. Mas essa é uma guerra importante. Por quê? Porque os mexicanos basicamente não teriam uma manufatura muito forte. Eles acabariam por começar ela em 1850, de fato. Mas eles teriam que vencer essa guerra primeiro. Então, só haveria um país para que pudesse salvar os mexicanos dos americanos. Esse país se chama Reino Unido. Se o Reino Unido não intervir, o que foi o que aconteceu na nossa realidade, os britânicos acabariam por ser superados pelos Estados Unidos no futuro. O que aconteceu? Mas aqui os britânicos vão apoiar o Canadá, vão apoiar os mexicanos. E os britânicos lançariam ofensivas, além de eles mesmos ajudarem. A Marinha Real Britânica interviria para salvar o México. Assim, o México ele acabaria por vencer a guerra, na sofrência, sofrendo muito. O norte do México acabaria por ser quase todo destruído, mas ele ainda teria algumas coisas legais. No final de tudo, o México acabaria por ganhar território dos Estados Unidos. Os mexicanos, após a vitória, iriam se industrializar muito rápido, com um crescimento absurdamente grande, se tornando grandes aliados do Império do Brasil. Mas agora a gente vai pular, Agora os mexicanos iriam ver com seu antigo inimigo, Estados Unidos, uma devastação imensa na Guerra Civil Americana. As fronteiras entre o México e o Canadá seriam resolvidas, assim como a americana. Os indígenas só sobrariam os Apaches e os Shoshone, sei lá. Esse tipo de nome esquisito aí. Em 1861, como você sabe, começou a Guerra Civil Americana.
ela também aconteceria aqui, porque o fator de escravidão ou não mudaria de fato, né? A escravidão existe. Mesmo com a derrota, a escravidão nos Estados Unidos continuaria existindo. Inclusive, a própria derrota para o México seria utilizada pela União para deter os confederados. A União teria que lutar bem mais fraca aqui, porque a industrialização acabaria por ser mais fraca do que na nossa realidade, por causa do território menor. A corrida para o ouro na Califórnia não aconteceria, mas de pouco a pouco os americanos, vulgo União, avançariam. Os confederados, eles podem sim ter o apoio da Inglaterra, porém, nessa realidade, não seria tão assim importante o algodão americano para as indústrias inglesas. Então não valeria a pena a Inglaterra se intrometer ao lado dos confederados. Então de pouquinho em pouquinho os americanos avançariam. Eles avançariam e avançariam. Até que em algum momento os americanos usariam o rio Mississippi para avançar de maneira muito rápida, lançando um desembarque ao sul e posteriormente rendendo os confederados e reanexando eles à União. Seria uma grande vitória para os Estados Unidos. Enquanto isso, o México acabaria por ajudar o Brasil a vencer a guerra Enquanto isso, o México ajudaria o Brasil com suprimentos e dinheiro de uma maneira bem mais barata do que os britânicos fizeram. O Brasil a vencer o Paraguai. O Brasil vencendo o Paraguai aqui se torna bem melhor, porque a possibilidade de anexar existe. E o Brasil acabaria por aceitar essa oferta. E Brasil e Argentina acabariam por dividir. Brasil e Argentina dividiriam o Paraguai. Agora, os mexicanos estão se expandindo como nunca. A economia está crescendo como jamais foi vista. Os mexicanos superaram os chineses. Agora estão atrás dos britânicos na economia. Para crescer ainda mais, a tentativa de Cuba será tomada. Cuba é basicamente a abertura aqui para todo o Atlântico para os Estados Unidos. Se eles tomam República Dominicana, Cuba e Porto Rico, eles têm total acesso ao Atlântico, que nenhuma ilha britânica jamais poderia impedi-los disso. Então, em 1900, os mexicanos entrariam em guerra com os espanhóis e, obviamente, depois de uma guerra aí que duraria uns 3, 5 anos, os mexicanos sairiam vitoriosos, conquistando Cuba, a República Dominicana e também todo o que um dia foi chamado de Filipinas Espanholas. Isso não mudaria muito a religião de lá e nem a língua, porque hoje as Filipinas falam inglês por causa da colonização americana, mas eles continuariam falando espanhol aqui nessa realidade. Em 1910 estamos. Os Estados Unidos estão cada vez mais se recuperando e um ódio crescente pelos britânicos, canadenses e mexicanos surgiu em toda a população mexicana. O mesmo sentimento de revanchismo que os franceses sentiram pelos alemães. Em 1914, Francisco Ferdinando seria morto em Sarajevo, capital da Bósnia. Isso causaria o início da Primeira Guerra Mundial, no qual os alemães, austro-húngaros, búlgaros e otomanos lutariam contra os russos, franceses e britânicos. Isso foi a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Itália acabaria por abandonar a Tríplice Aliança e se juntar à Entente em 1915. A guerra aqui prosseguiria normalmente. A gente só vai fazer aqui em geral, família, 2 mudanças aconteceram. A gente vai fazer, as mudanças serão, em vez de
os Estados Unidos dos venderem armas para a Entente, quem vai vender armas aqui para a Entente vai ser o México, que vai explodir de dinheiro e vai passar os britânicos na economia já em 1914. Porém, os mexicanos não vão entrar no mesmo ciclo de enriquecimento que os americanos, pois os americanos acabariam por declarar guerra ao Canadá. A guerra ao Canadá faria o México intervir, porque, obviamente, o México não gostaria de ver os Estados Unidos se recuperando e futuramente se preparando para uma guerra contra o México. Então, o México atacaria os Estados Unidos na guerra e o avanço aconteceria. Seria de pouco em pouco, até que em 1918, em maio de 1918, os mexicanos já teriam derrotado os americanos aqui em Nova York, estando sobre posse mexicana, e os britânicos também ajudariam os britânicos, nesse caso também, acabariam por não ajudar muito, porque literalmente eles estariam preocupados com a Europa. Então seria basicamente o México contra os Estados Unidos sozinho. Porém, aqui o México está mais forte e venceria essa guerra sem dificuldades. Aí você me pergunta, sem os soldados americanos, a Alemanha teria conquistado? A Alemanha teria chegado em Paris e vencido a guerra? Eu te digo que não. Os alemães, mesmo que tivessem conquistado Paris, na melhor das hipóteses para os alemães não venceriam a guerra. Por quê? Vamos supor, né? Os alemães já acabariam por perder a guerra de qualquer maneira. Porque, né? A França, Paris até quase cairia. Paris iria ficar um triz de cair. Porém, Paris não cairia. Paris iria segurar as pontas e aguentar. Assim, o exército, a marinha, o exército deixariam de ser leais ao Kaiser. Aconteceria a Revolução Alemã. O Império acabaria e a República que sucederia este poderoso império acabaria por aceitar uma rendição. Assim, acabaria a Primeira Guerra Mundial. No Tratado de Versalhes, basicamente o México se expande um pouquinho e os Estados Unidos terão que pagar indenizações. Os Estados Unidos acabariam por entrar em uma crise parecida com os alemães. E dessa vez não teria aquele país que iria financiar. Então, assim como os italianos que acabariam por aceitar, basicamente, vamos aceitar o termo correto, que acabariam por se tornarem fascistas, os americanos acabariam se tornando um país, né, totalitário. O totalitarismo acabaria por surgir nos Estados Unidos. Esse país que era conhecido como que se tornou, que era a Terra da Liberdade, acabaria por se tornar uma total sistema ditatorial, um país fascista. Os Estados Unidos, Itália e outros países depois formariam uma aliança que vocês sabem qual é. Não aconteceria a Grande Depressão aqui, mas sim os Estados Unidos para financiar a Alemanha, o bigodinho lá da Áustria assumiria o poder da Alemanha de qualquer maneira. Então, em 38 ele pegaria a Áustria. Em 35 a Itália varreria a Etiópia do mapa. Então a gente poderia facilmente colocar aqui a Etiópia para a Itália. Em 39 a Albânia seria anexada à Itália de qualquer maneira. Ele pararia com a palhaçada de protetorado.
e anexaria a Albânia de vez. A política do apaziguamento também seria feita. Então a Alemanha invadiria a Polônia junto com os soviéticos. Aí começaria o que a gente chama de Segunda Guerra Mundial. Os japoneses, que não são bobos nem nada, também ficariam. Os mexicanos teriam invadido, nesse caso aqui, os japoneses invadiriam quem? Quem você acha? Eles teriam invadido a China. A China de Chiang Kai-shek sofreria tristes derrotas para os japoneses. Os japoneses fariam vários massacres com a população chinesa. A China não cairia, mas ela sofria muito, bem mais do que sofreu com essa guerra. Agora, a principal mudança aqui é que, com a queda da França em 1940, os japoneses se achariam os caras, se achariam as lendas que mandariam o mundo. Então eles invadem Hong Kong, declarando basicamente guerra ao Reino Unido. Eles invadem as Indochina, eles invadem as Filipinas, arrastando o México para a guerra. Junto com esse ataque, junto com esse covarde ataque aos Estados Unidos, eles também invadiriam a Birmânia, invadiriam a Malásia, a Holanda, a Indonésia, a Birmânia, né, e também tentariam, não, mas sem sucesso, a invasão da Papua, que até que andaria bem, mas não conseguiram conquistar toda a ilha, que seria um problema a longo prazo. O México acabaria por começar a enviar tropas para a guerra, porém eles acabariam por ser pegos de surpresa por um país que já invadiu eles uma vez, duas, e agora é a terceira vez que tropas americanas cruzavam a linha mexicana. Essa fronteira, a fronteira México-mexicana, aqui está sendo cruzada pela terceira vez por tropas americanas. Os Estados Unidos começariam bem na vantagem, mas é inegável que, com o Reino Unido mais tranquilidade e com os alemães simplesmente focando nos soviéticos que nem malucos, não seria difícil presumir que os britânicos ajudariam o Canadá dessa vez, não deixando aqui os mexicanos sozinhos. Aí você pensa, sem os americanos, os soviéticos cairiam, correto? Não, os soviéticos conseguiriam sim aguentar Moscou e tal, mas eles sofriam bem mais os alemães do que eles sofreram nessa realidade. Os alemães não largariam a Ucrânia, mas com a ajuda dos mexicanos, com suprimentos, e dos britânicos também, de pouquinho em pouquinho, os soviéticos acabariam por começar um contra-ataque e retomar os territórios que lhes pertenciam. O mesmo vai acontecer aqui com o México. Mais uma vez, um bloqueio naval será feito aos Estados Unidos. Esse país, que estava completamente isolado, acabaria por receber a ajuda de apenas um lugar, vulgo Argentina. O Brasil acabaria por marchar sobre a Argentina, conquistando Misiones e Corrientes, expandindo bastante o território brasileiro. Bastante exagerei, né? Mas expandindo o território brasileiro de maneira ok. A Argentina acabaria por ceder em 1945 ao Brasil. Em 1944 seria o fim dos Estados Unidos. Os Estados Unidos cairia para os britânicos e para os mexicanos. No dia 1944,
também seria o dia do dia D. A França seria libertada, assim como todos os países da Benelux, já em 45. A Alemanha cairia para os soviéticos com a bandeira em Berlim, um hashtag, em abril de 45. E em agosto, o Japão acabaria por cair, se render, na verdade, a partir das bombas atômicas mexicanas e britânicas. E assim acabaria a Segunda Guerra Mundial, a guerra mais sangrenta que este mundo já viu. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo acabaria por se dividir em duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética. Aqui os soviéticos não chegariam na Coreia, e a Coreia seria libertada unicamente pelos México. A Ilha de Jeju ficaria ocupada pelos mexicanos até 1965. O Japão seria libertado em 1952, assim como a Coreia. Taiwan acabaria por se tornar uma residência dos nacionalistas que perderiam a Guerra Civil Chinesa, assim como na sociedade. Em 47, a Índia se tornaria independente juntamente do Paquistão e Bangladesh. A Indonésia estaria em guerra civil com uma guerra de independência com a Holanda. E Brunei também ganharia sua independência nesse ano. Depois a França acabaria por ceder a independência para Laos, Camboja, assim como as colônias africanas. Na Alemanha, a França acabaria por não ganhar tantos zonas de ocupação como aconteceu com os americanos na linha de tempo original. Aqui os britânicos, mexicanos, os franceses soviéticos vão dividir a Alemanha. Na Áustria, o Brasil participará da ocupação da Áustria, com um pequeno território cedido pelo México, que ele basicamente forçaria a França a não ficar com esse território de ocupação. Apesar de que depois a Alemanha seria até que restaurada e até que mais forte, assim dizer. Não é exagero dizer que a Alemanha seria mais forte. Isso aqui seria restaurada, né? A Alemanha Oriental e depois seria formada a Alemanha Ocidental. Seria a Guerra Fria. A Guerra Fria que vocês já conhecem. E aqui que eu não vou ficar me delongando aqui. E que seria uma até que boa vitória. Os americanos os mexicanos venceriam os mexicanos. Os criariam a OTAP em 1949. Em retaliação, os soviéticos criariam o Pacto de Varsóvia, aliança dos soviéticos contra a OTAP. A OTAP é a Organização do Tratado Atlântico e Pacífico. A China acabaria por ser incluída nessa aliança devido a Coreia, o Japão e Taiwan, Filipinas também serem incluídos. Aqui basicamente o Brasil, Colômbia, Venezuela, Argentina, Brasil e Colômbia, mais os países derrotados da América do Sul na Segunda Guerra Mundial, acabariam por entrarem nesta poderosa aliança. Em 1991, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas cairia e se tornaria a Rússia. Chegamos no mundo moderno. Os americanos, que na Guerra Fria acabariam por começar a se recuperar com a ajuda dos mexicanos, se tornando voltando a ser um país liberal. O Brasil e o México acabariam por pegar a maior parte das antigas colônias, britânicas e francesas na América, fora o Canadá, porque o Canadá é grande demais.
A África toda receberia sua independência normalmente. A Coreia estaria unificada. A Coreia estaria unificada. E hoje, em 2024, e outras coisas importantes. A Rússia não invadiria a Ucrânia pelo simples fato que eles não teriam como brigar com o México. Eles não iriam mais ter uma guerra com o México. Então a Crimeia também pertenceria à Ucrânia. O México, esse país colossal chamado de México seria ele seria a maior economia do mundo, o melhor exército do mundo, um dos maiores IDHs do mundo, um dos países mais tecnológicos do mundo. E esse país, em 2026, ganharia a sua primeira Copa do Mundo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa história alternativa, né? É bom às vezes fazer. Né? Eu acho bom. É bem interessante ver como é que se desenrolaria as coisas daqui e tal. Eu acho bem interessante. E particularmente falando, como brasileiro, com o Brasil sendo um Brasil mais rico devido ao México, acho que seria até um mundo melhor do que hoje. Eu realmente acho que seria um mundo melhor. A gente não teria a Coreia do Norte para fazer maluquices. Eu acho que a gente seria esse mundo seria assim, mais desenvolvido, até mais pacífico, porque não teria como você brigar com o TAP. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço você por ter assistido até aqui. Deixe sua crítica construtiva nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.